Filho parece que está entrando aqui. O Oswaldo, meu parceiro, falou que ia assistir a live, tá aí, já entrou. Boa noite. Olha lá. Boa noite, todo Luciano. mundo que está chegando aqui. Vamos ver se o Luiz já está por aí. Deixa eu ver se eu acho meu irmão Luiz aqui. Luiz deve estar chegando. A Lu, minha grande amiga. Lu Cortez, um beijo. Então, vamos lá, Rômulo. Vamos trocando uma ideia aqui. Hoje nós vamos falar de caridade, meu irmão. Caridade, né? Hoje nós vamos falar de um tema bem sensível e de algo que o planeta está precisando muito, né, Matheus? Então a gente vê várias pessoas, várias formas de caridade, como a gente sempre falou nas nossas chamadas para a live, né? Que hoje a gente ia explicar um pouquinho sobre caridade, o que é a real caridade, como a praticar a caridade, né? O benefício que traz a caridade, tanto para quem recebe, como para quem doa, né, Rômulo? Exatamente. Ó, o Luiz entrou, faz o convite para ele participar da live. E já estou chamando o Luiz aqui, já vai entrar meu professor, né? Esse Nosso é meu professor. Esse é meu professor. Boa noite, meu professor. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Luiz. Saudações. Prazer estar conversando com você, com o Rômulo. Meu muito obrigado a você também, viu, Luiz, pela disposição. Eu sei que todos nós aí temos os nossos afazeres, mas assim, o objetivo nosso aqui não é inventar a roda, né? Mas o objetivo nosso aqui é estar relembrando o que é bom, né, Luiz? O que faz bem para a alma. Boa noite a todos, um abraço, é um prazer estar aqui. Boa noite a Fernanda Passos, que está entrando aí. Edson. A Nonô de Ribeirão, o pessoal que vai entrando. A Angélica, o meu amigo. Passo, Rafa Guimarães, Gabi. Olha, são meus alunos, um abração para eles. Rapaz, acho que deu um pânico no do Rômulo. O Sidney, meu brother. O Rômulo está entrando de novo aqui. O Rômulo, já chamei ele aqui. Voltei. Voltou. É interessante. Por favor, a palavra é sua, Luiz. Por gentileza, a palavra é sua, Luiz. Boa noite, Rômulo, meu amigão. Você boa noite, caiu, Luiz, olha que eu entrei. Tudo bem, graças a Deus. É interessante, né, Matheus? Nós marcamos a live naquele dia e é muito interessante como a espiritualidade ela trabalha, né? Eu faço o Evangelho no Lar aqui no domingo de manhã e eu deixei até marcado e fiz umas anotações aqui. Adivinha o que caiu? Caridade. Caridade de Caritas, rapaz. Olha que coisa louca. Aí eu fui pegar a programação para dar aula, que eu dou uma aula chamada Projeto de Vida. Qual era o tema? Um dos temas que tinha no subtópico da aula? Caridade. Caridade. E interessante que aqui no estado de São Paulo existe, né, chama-se competências e habilidades. Hoje faz parte do currículo da educação, já deve fazer em todo o Brasil, e aqui no estado já está em prática, a competência socioemocional. Tem que ser trabalhado na escola. Empatia, caridade, espiritualidade e resiliência. Olha que beleza. Olha que evolução e que beleza para a nossa educação. Trabalhar a caridade. E eu fui para a sala de aula, trabalhar a aula, e rapaz, a hora que eu fiz a pergunta, né, que aparece a pergunta, o que é caridade? Aí eu saí de lá maravilhado. Falei, já tem até material para live aqui, tantos alunos acabaram falando. Então é muito interessante como que a espiritualidade ela atua, né? Essa intuição que vem para falar, ela não vem à toa, né? Ela fala, segue a intuição, que é isso que vocês estão precisando, né? Nós estamos precisando. Todos.
Eu vou passar a palavra para o meu amigo Rômulo agora, que ele que trouxe esse tema maravilhoso. Eu gostaria que o Rômulo dissesse o que é caridade, né, Rômulo, para nós? Exatamente, Matheus. Foi um tema que me veio aquele dia no final da live, né? A gente combinou de depois realmente fazer esse tema, que nem o Luiz falou, nada é por acaso, né? Você vê no Evangelho, caiu e só um segredinho, Luiz. Do domingo passado que eu fiz o Evangelho, caiu caridade. Caiu. Por isso que, mas só que um domingo antes. Então, na quarta-feira, quando surgiu qual é o tema da próxima live, eu sugeriria a caridade. Né? As pessoas acham que é fácil falar de caridade, mas quando a gente vai falar da caridade na parte espiritual, na parte, a verdadeira caridade, é muito difícil, porque ela engloba muito. Então, assim, quando a gente fez a chamada à caridade, ela engloba. Para mim, assim, uma tradução seria o amor em movimento, né? Paulo de Tarso falava que as maiores de todas as virtudes, a maior de todas é a caridade, né? Então, assim, eu queria, se vocês me permitirem, eu queria ler a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que é bem interessante, por favor, fala sobre caridade, né? Então, se vocês me permitirem, eu vou fazer uma pequena introdução e depois um trechinho só do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre caridade. Aí, cara, depois que a gente lê aquilo, não tem como acrescentar algo mais, porque é muito perfeito. Ô, Rômulo, eu achava que eu entendia o que era caridade. Eu achava. Ô, Luiz. Três. Rapaz, eu já li tanto sobre caridade, eu achava que eu entendia. Hoje acho que eu vou sair daqui entendendo. Boa noite. E eu achava que eu praticava também, viu, Luiz? Eu achava que eu praticava. Exatamente. Então, eu vou ler a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, está aqui, né? Que é um dos livros básicos aí da doutrina espírita, né? Por Allan Kardec. Então, a pergunta 886, olha a pergunta. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Aí vem a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, foi essa a resposta que engloba. Eu vou ler só mais um pedacinho aqui, um trechinho que faz parte da resposta. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. E só o último aqui, o trechinho, na pergunta 886, ele fala sobre a esmola. O Matheus foi brilhante aí num vídeo que ele fez a chamada para a live. Ele falou sobre esmola, né? E tem a pergunta na 886 aqui, que daí é a descrição completa da caridade, né? Então está escrito aqui, reprovais a esmola? Aí vem a resposta. Não é a esmola que é reprovável. Frequentemente, é a maneira pela qual é feita. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, antecipa-se ao infeliz, sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa, benevolente. Ela está mais no gesto que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele, né? E no último pedacinho aqui eu vou pular um trechinho e vou para a parte que eu acho assim muito linda. Não olvideis jamais que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnação ou erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, diante do qual tem os mesmos deveres a cumprir. Portanto, sedes caridoso, não somente dessa caridade que vos leva a tirar da vossa bolsa o óbolo, de que dais friamente àquele que ousa pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas,
sendo indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes, em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, instruí-los e moralizai-vos. Sede dóceis, benevolentes para com todos, que vos são inferiores, assim como em relação aos seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Essa é a descrição, a resposta no que a gente tem no Livro dos Espíritos. Aí eu deixo com você, Mateus e Luiz. Eu vou deixar para o Luiz, para o professor primeiro aí. Vamos passar para o professor. Eu pensei que eu sou um aluno aqui. Primeiro os mais velhos, eu pensei que você ia falar. Eu sou um aluno aqui, eu vou deixar para o professor começar. Uma boa noite para a Cineide, para a Cássia, que está mandando boa noite para a gente. A Nonô, que é médio lá em Santa Rita também. O Israel, que também é médio, que trabalha com a gente. Lá a Aldo está mandando um abraço. Sejam todos bem-vindos, tá? Brigadão. A Rosângela também está mandando boa noite, viu, meus amigos? Eu estava... Deixa eu só responder uma pergunta. A Rosângela falou que perdeu muita coisa. Rosângela, nós estamos começando, acabou de fazer uma introdução. E vai ficar salva, né, Luiz? Vai ficar salva aqui no meu perfil, quem quiser vai ficar salva. Isso, ele deixa salvo depois. Eu estava observando e procurei aprender um pouco mais sobre a caridade, e eu vi uma definição, e eu comecei a definir a caridade, que eu acho que tudo que a gente tem que olhar, a gente tem que expressar o nosso olhar também, trazer ele, né, internizar e depois externizar esse pensamento, e se for preciso a gente vai remodelando depois, né? O velho Raul Seixas, ele falava, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Eu não sei porque essa semana eu estou com isso na mente faz um tempo. E eu comecei a entender a caridade, e eu dividi ela em duas partes. A caridade moral e a caridade material, que em algum lugar eu vi esses dois tipos de caridade. E eu achei certo, porque muitas vezes os conceitos que são embutidos na gente, ele já vem de uma cultura mais antiga, uma cultura onde você confunde o assistencialismo com a caridade. Não que não seja válido você ajudar uma pessoa. A caridade material que eu vejo é aquela parte que você vai doar uma roupa, que você vai doar uma cesta básica. Ela tem o seu peso, sim. Você está ajudando a pessoa. Mas, muitas vezes, aquela pessoa que precisa, por exemplo, um pai de família, que é trabalhador, que chega a certa hora, todos nós passamos por dificuldade, principalmente dificuldade financeira. Quando a gente vai fazer uma doação de cesta básica para ele se sente grato. Ele se sente grato porque é uma salvação para ele. Só que, ao mesmo tempo, ele se sente envergonhado. Ele fala, eu não queria passar por isso. Ele não queria passar. Então, a caridade material, olha que estranho o que eu vou falar. A caridade material, ela é boa, ela não está ao alcance de todos, porque você fazer a caridade material, você tem que ter recursos materiais. E pegando a frase, né, faça aos outros que gostaria que fosse feito para você, a gente que fala que a máxima que Jesus fala, né, ame o próximo como a si mesmo. Se eu não tenho como dar também. Então a caridade material, ela não está ao alcance de todo mundo, porque nem todo mundo tem alguma coisa para dar para a pessoa. E se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não posso passar necessidade para suprir a necessidade do outro. Por exemplo, tá muito frio. Eu vejo uma pessoa embaixo da ponte. Eu vou lá e tiro a minha roupa e dou para ela. E eu só tenho aquela jaqueta. Eu estou fazendo caridade, tenho uma boa intenção, mas eu vou precisar que alguém me dê outra depois também. Olha que eu vou depender de outra pessoa. Tá, e aquela pessoa, ela vai continuar embaixo da ponte. Ela vai continuar ali. Ela vai continuar sendo uma pessoa morando embaixo da ponte com a minha blusa. Essa caridade, ela não está ao alcance de todos. A caridade moral, ela está ao alcance de todos. Ela está ao alcance do negro, do pobre, do branco, do homossexual, do bissexual, do gordo, do baixo, do idoso. Mas ela é mais difícil de fazer, porque ela é mais exigente. Ao mesmo tempo que ela é mais fácil, que está mais próxima de todos,
ela acaba sendo mais difícil de fazer, porque ela tem que vir do fundo do coração, ela não pode ter intenção, e ela tem que brotar e fazer transformação na vida do outro. Por quê? Na minha opinião, a caridade ela não transforma só o outro. Ela é uma flecha de duas pontas, ela acaba me transformando também. Ô Luiz, deixa eu fazer uma pergunta para você. A semana passada eu acho que a gente falou de perdão, né? Perdão. Você acha que perdoar é uma forma de caridade, Luiz? Olha, na minha visão, o perdoar é. Por que eu acho que o perdoar é? Quando nós falamos em fazer caridade, e aí entra na caridade moral, por que ela é mais difícil para nós fazermos a caridade moral? Eu tenho que me desfazer de várias coisas. Eu tenho que desfazer dos meus egoísmos, dos meus desejos, muitas vezes de bens materiais. Do ego. Do ego. Da vaidade. Da vaidade. Olha como é que é complexo você desfazer de tudo isso para ajudar o próximo. E por que o perdão ele é uma caridade? Porque muitas vezes esses ranços, essas problemáticas que eu tenho com o outro, eu trago de vidas passadas também. Então o ato de perdoar, ele vai além da nossa existência. A princípio, eu acho que perdoar um ato dessa existência é até mais fácil do que perdoar um ato da outra existência. Eu acho uma dificuldade maior. Pode ver, às vezes nós passamos por algumas pessoas ou começamos a ter contato, nós temos, e não adianta a gente não falar dessas coisas, porque a gente não é perfeito, a gente sabe disso. Às vezes eu tenho um ranço de uma pessoa e ela nunca fez nada para mim. Exatamente. Às vezes mas a explicação está lá atrás, né, Luiz? A explicação está lá atrás. Às vezes a paciência, Luiz? Você dá a sua paciência para alguém que lhe causa, no caso, aí um desconforto no coração. Porque existem algumas pessoas que causam desconforto no nosso coração, independente se é alguma pessoa da nossa família ou um terceiro. Mas tem pessoas que causam desconforto ao nosso coração. A paciência que nós temos para essa pessoa é uma forma de caridade também, meu professor? Rapaz, a pergunta para os alunos essa semana, uma das perguntas, foi o que é ser caridoso? E eles começaram a falar. Acho que foi numa sala de 30 alunos, no mínimo 20 quis falar sobre caridade. E foi falando doação, foi falando tudo. E uma das respostas foi, várias das respostas foram, a caridade, professor, é você fazer algo sem esperar nada em troca. Inclusive, escutar o outro. E teve aluno que falou assim, olha, vou mais além. A caridade, a gente não começa dando cesta básica ou ajudando o andarilho, a gente começa dentro de casa, tendo paciência com os nossos pais. E ensinando eles a ter paciência comigo. Olha, é caridade moral, é evolução, né? A gente aprende isso, né, Luiz? Que a caridade começa pelos mais próximos. E a gente não tem que se preocupar com quantidade, né? Às vezes aquele nosso parente, aquele nosso que está dentro da nossa casa, nós não estamos falando externo, fora da nossa casa, nós estamos falando de algo dentro da nossa casa, que divide ali o dia a dia com a gente, né? Então, bem... Olha a visão dos alunos, né? Então, tudo aquilo que a gente aprende nos livros, com a doutrina, né, espírita, os alunos, a juventude já está com essa visão, né, de sem esperar nada em troca, dos mais próximos, né, aprender a ter paciência. E eu queria só acrescentar um negocinho, Luiz, que também a caridade, ela começa muito pelo exemplo. Eu acredito assim. Eu tenho como exemplo a minha mãe e minha tia, né? Então eu cresci vendo elas praticarem os atos caridosos. Então, assim, eu acho que o exemplo, acima de tudo, dentro da casa, nos conduz a esse caminho. Claro que a partir que o livre-arbítrio, as escolhas, né? Principalmente a questão religiosa, então as pessoas vão mudando, mas eu acho que começa na base. Tudo tem que ter um alicerce, a base começa ali. Ô, Luiz, deixa eu fazer mais uma pergunta para você, meu professor. E
a caridade para comigo mesmo, porque muitas vezes eu tenho que dizer não a certas situações e a certas pessoas em prol da caridade para comigo mesmo. Então, às vezes, eu tenho que dizer alguns nãos para o mundo, em detrimento do meu amor próprio e daquilo que é bom e que vai fazer uma caridade para mim. Então, como que funciona essa questão de eu dar a caridade para mim mesmo? Porque, às vezes, sou eu que estou precisando de ter paciência para comigo mesmo. Eu preciso, muitas vezes, me perdoar pelos erros que eu cometi. Eu preciso me amar. Como funciona essa caridade para comigo mesmo? Bom, eu acho que a gente pode pegar a frase que o Rômulo trouxe e falar: ame o próximo como a si mesmo. Se eu não me perdoo, se eu não tenho caridade comigo, se eu não tenho paciência comigo, eu não estou apto a dar para o outro o que eu não tenho. Olha como é que é interessante. Porque ninguém pode dar o que não tem, né, Luiz? O que não tem. É o exemplo da jaqueta que você acabou de dar há pouco tempo atrás. Eu estava vendo um vídeo essa semana sobre celebridade, sobre meio ambiente. E essas celebridades, eles estavam falando da preservação da Amazônia. E aí foi perguntado, você tem uma árvore na frente da tua casa? Você diminui o consumismo? Você faz a coleta seletiva, separa os materiais? Olha, eu nunca parei para pensar nisso. Eu estava preocupado com a água, mas não economizo no banho. Eu estou preocupado com a Amazônia, mas não parei de consumir porque vai desgastar a natureza. Então, será que muitas vezes nós não paramos para pensar? Porque assim, a caridade moral, ela vai além da gente se desvencilhar do... Por que é difícil? A gente tem que se desvencilhar dos nossos desejos, dos nossos tempos, dos nossos bens materiais, só que ela tem algo maior ainda para ela acontecer. Nós temos que ter empatia. Nós temos que ter empatia. E muitas vezes, quando eu tenho a empatia, ou eu coloco a empatia intencionalmente, porque aí eu já não chamo de empatia, eu chamo de relativismo. Quando eu me coloco no lugar do outro intencionalmente, eu não estou sendo empático, eu estou sendo relativista. Mas a hora que eu me coloco no lugar do outro, eu começo a pensar que muitas vezes o outro tem mais do que eu. Quem está precisando mesmo sou eu. Olha como que a caridade é uma flecha de duas pontas. Eu vou ensinar, eu vou fazer caridade para o outro, mas é o outro que está me ajudando. Exatamente. Olha aí. Pode falar, o maior beneficiado é quem doa, né? Não é quem recebe. Não é quem recebe. Na chamada nossa aí para a live, né, eu falei que eu ia dizer alguma coisa sobre a lei da abundância, né? E Jesus trouxe essa lei dizendo que ele veio trazer vida e vida em abundância, né? E abundância significa fartura. Abundância significa fartura, né? Então, assim, como que funciona a lei da abundância? Se eu vou fazer uma doação de amor, quanto mais amor eu doar, mais amor eu vou receber. Se eu vou fazer uma doação de paciência, quanto mais eu exercitar e doar essa paciência, mais eu vou receber paciência. Porque você imagina, dentro da nossa casa, eu sei que é difícil, todos nós temos nossos desafios, na nossa família, cada pessoa pensa de um jeito, cada um tem uma maneira, uma visão de olhar o mundo. Inclusive, dentro das nossas próprias famílias, muitas vezes, cada um tem uma religião, tem uma crença. Então, como que funciona essa lei da abundância? A lei da abundância, ela é essa via de mão dupla que vocês acabaram de dizer. Então, assim, quanto mais eu vou fazer doação daquilo, o maior beneficiado sou eu.
Por quê? Porque eu vou entregar, só que assim, quando eu estou entregando, eu estou junto. Não tem como eu entregar um pacote sem eu estar ali. Eu estou ali. Então, quando eu estou ali entregando o amor, eu estou junto com o amor. Eu estou entregando e recebendo. O inverso é o verdadeiro. O inverso também é o verdadeiro. Quando eu vou entregar uma ofensa para alguém, não tem como eu entregar uma ofensa para alguém com raiva, com ódio, e eu não sentir junto aquela raiva e aquele ódio. Eu sinto junto. Quando eu entrego a raiva, o ódio e o ressentimento, a inveja, eu estou entregando, mas eu estou junto com aquele sentimento. Eu não consigo me desconectar dessa ação. E quando eu faço uma doação de coisas boas, eu recebo junto. Essa é a lei da abundância, não é, Luiz? Não é, Rômulo? Pode falar, professor. Você primeiro. Ô, Matheus, você foi tranquilo aí na explanação. E assim, ó, eu bato muito nessa tecla que nós somos seres evolutivos. Nós somos seres evolutivos. E eu não me vejo mais hoje como Luiz Carlos. Eu me vejo como uma máquina energética cheio de outras energias que vivem em mim. E vivo numa simbiose. Eu evoluo, a bactéria, o vírus que está em mim, ele evolui também. Porque, olha, pensa comigo. A gente estava comentando, falando sobre ranços. Às vezes eu encontro uma pessoa na rua, eu tenho ranço com ela, ou não vou com a cara dela, ou ela falhou comigo. Conforme essa máquina, ser humano, vai evoluindo, eu começo a ver que a necessidade, que a evolução é algo necessário. Eu começo a ver a caridade como um combustível energético para eu trabalhar nessa evolução. Aí, quando eu vejo um ranço de alguém ou algum problema, eu não vou ver mais ali um problema. Eu vou ver uma oportunidade para eu praticar, alimentar ele com a minha caridade, para receber a energia de caridade dele de novo, para junto nós nos transformarmos e seguirmos numa evolução. Porque a evolução, para mim, o que eu vejo a evolução? É como se nós fôssemos uma equipe de amigos saindo para uma caminhada. Vamos caminhar. Cada um vai ter um pique, cada um vai ter uma estrutura física para fazer essa caminhada. E nós vamos passar por vários lugares. Aí chegou lá, tem um lago. Alguém vai ter medo de nadar, não vai entrar no lago. Alguns vão entrar no lago, vão ficar parados ali no lago. E outros vão conseguir chegar do outro lado do lago. Só que aqueles que chegaram do outro lado do lago, eles têm consciência. Eles vão falar, não posso deixar meus irmãos para trás. E eu vou voltar para buscar aquelas pessoas. Quem chegou na frente vai... Então eu entendo esse ciclo. O espiritismo, o espiritualismo, eles abriram a minha mente nesse sentido. Eu não evoluo sozinho. É até uma questão de inteligência, né, Luiz? Mesmo que você não acredite nessas questões, é uma questão, vamos dizer assim, é uma questão inteligente. É uma questão que, assim, por exemplo, se eu tenho um problema com alguém, o problema já aconteceu, o problema já existe, já houve uma discórdia, já houve uma discussão. Quanto mais eu tiver desavenças com essa pessoa, o problema vai ficando cada vez maior. Então, é inteligente da minha parte, se já existiu um problema, ou se existe um problema, quanto mais amor, paciência, perdão, eu conseguir colocar em cima dessa situação, em cima desse relacionamento, dessa pessoa, eu vou conseguindo mudar a vibração dessa situação. E isso vai aos poucos transformando. Porém, é uma coisa que, como o Rômulo disse, isso é trabalho, isso é oração, isso é devoção, isso não acontece do dia para a noite. É igual o músculo.
você vai exercitar o seu músculo assim, quanto mais você exercitar o seu músculo, mais viril, o tônus vai ficar cada vez melhor. Essas questões mentais, essa questão que você falou da nossa evolução, é uma questão também que tem que ser trabalhada para que isso, cada dia, vá melhorando mais, não é, Romulo? Sim, exatamente. Como o Luiz estava falando, né? Quando a gente começa a resolver os problemas aqui, os dois começam a se conectar e as coisas ao lado, ao redor, vai melhorando. No trecho que eu li ali da passagem do Livro dos Espíritos, da pergunta 88, né? Lá fala que todos nós temos um superior para nos orientar, para fazer a gente aprender e evoluir, e temos um inferior, que cabe a nós a fazer a orientação e a evolução desse inferior, espiritualmente, né? Então, a questão da caridade, ela é bem complexa, né, Luiz? Quando você fala que você entende que é uma máquina, e realmente, né? A gente começa, a espiritualidade, né, hoje, começa a nos dar a visão mais ampla, né? Não é só aquela visão centrada, fechada. A questão da caridade, eu entendo que às vezes tem muitos lugares, muitas instituições a quais praticam a caridade, mas pecam na forma da prática. A intenção é boa, mas a forma que pratica é errada. Então, assim, nós temos alguns exemplos. Existem grupos que arrecadam alimentos para fazer marmitas, para distribuir. Você pegar o alimento de doações, ir lá, fazer a comida, colocar na marmita, ir aos moradores de rua, distribuir, até aí tá perfeito. É isso que a gente precisa. Só que, além disso, não é dar a marmitinha e achar que o problema está resolvido. Eu dou a comida naquele dia, mas e no dia de semana que não tem a marmita? E o emprego, a questão moral, a questão espiritual, a questão, às vezes, aquele morador que está lá, ele trocaria aquela marmita que ele está com fome por você sentar ali e conversar com ele uma meia hora. Porque todo mundo, um morador de rua, um pai de família que está desempregado, ele tem uma história. Ele tem o que falar. E às vezes ele quer ser só ouvido. Ele troca o alimento, às vezes, por ele poder soltar tudo aquilo. É como o Luiz falou. A gente aprende que também a pessoa, quando ela é muito honesta, ela se sente fragilizada quando ela recebe. Para ela é uma vergonha. Então, as instituições precisam aprender não só a realizar a caridade, mas a forma correta da prática. Por exemplo, você cata um morador de rua, você vai lá e entrega, tem uma foto que você pode procurar no Google, o cara tá entregando assim para um morador de rua e tá tirando uma selfie assim, ó, com o celular, né? E ele divulga aquilo, né? Isso não é caridade, isso é expor a pessoa. Ele já está fragilizado, ele já está, entre aspas, humilhado por aquela situação que ele não queria estar, né? E aí, com aquela, entre aspas, boa intenção, mas você vai lá e registra. Aí você indaga a pessoa, não, mas não está correto. Mas eu preciso registrar, eu preciso divulgar para eu ter doação, né? Senão as pessoas... Fala, Matheus. Desculpa te interromper. Eu quase cometi esse erro. Eu só não cometi esse erro porque tem um grande amigo meu, inclusive chama Diogo, trabalha numa casa aqui da cidade também, e graças a ele, isso não aconteceu. Mas hoje eu fui conversar com ele a questão de um mês atrás, inclusive eu fui pedir desculpa para ele, porque eu me senti envergonhado de ter tido essa ideia. Que o que aconteceu? Quando fechou, teve o lockdown e ficou fechado tudo,
eu estava com um tempo ocioso no meu trabalho, porque a loja estava fechada, e eu tenho a minha rede de contatos, que são os meus clientes, né? Então, o que eu fiz? Eu fui na minha rede social da minha empresa, do meu trabalho, e fiz um apelo para as minhas clientes solicitando doações de alimento para a gente estar encaminhando para as instituições que estariam precisando, né? E aí, graças à generosidade das minhas clientes, eu consegui muitas doações. E aí eu encaminhei para algumas instituições. E uma das instituições, esse amigo meu, que é o Diogo, que toma conta, eu entreguei as doações para ele e eu pedi para ele, falei, ô Diogo, tem como você tirar uma foto fazendo a entrega disso aí? Porque eu gostaria de prestar contas para as pessoas que doaram, que são as minhas clientes, para saber que a gente está fazendo um bom destino disso. Eu queria uma prestação de contas. E aí, graças a Deus, ele não fez essas fotos. Ele não fez. E aí eu fui e disse o nome das instituições que a gente estava entregando tudo. E depois de um ano, eu encontrei com ele e eu fui pedir desculpa para ele, porque a minha consciência pesou. Eu falei assim, ô Diogo, poxa, eu pedi para você tirar uma foto entregando isso. Olha só a minha falta de sensibilidade. A minha falta de sensibilidade. Mas assim, foi um ato vamos dizer assim, de ignorância. Matheus, inconsciente. Inconsciente e ignorância. Ignorância da minha parte, porque faltou empatia. Faltou eu me colocar no lugar de repente, de alguém que estivesse recebendo. Você está entendendo? Ô, Matheus, deixa eu deixar antes para o pessoal aqui uma pergunta, para o pessoal que está com a gente. O que você entende por caridade? O que vocês acham que é a caridade? Por que eu vou perguntar? Porque assim, ó, é interessante, porque nós somos seres espirituais, e nós somos seres sentimentais, e nós somos seres culturais. Nós somos aculturados o tempo todo. Muitas vezes, a nossa cultura embutiu na gente que a caridade é você dar uma cesta básica. A nossa cultura ensinou que a gente tem que desfrutar e aparecer em determinados momentos. Quando pega então, assim, que não serve mais a gente, para desocupar o guarda-roupa, não é guarda-roupa. Caridade. Então, a nossa cultura ela acabou ensinando isso. E conforme a gente vai... Deixa eu só mandar um abraço para minha amiga que está aqui do Mundo Girassol, um site lindo no Instagram também, maravilhoso. Quem gosta de girassol, eu sou fã. Eu entro lá direto, postagem de girassol e com mensagens também. Muito bonito o Insta deles lá. É uma equipe muito legal. Legal. Então... Eu posso só, já te interrompi. Teu fone está começando a cortar. Está começando a cortar de novo, né? É o seguinte, sobre o girassol, uma curiosidade, quando durante o dia que tem o sol, o girassol está voltado ao sol. Mas quando não tem o sol, ele gira, ele fica virado um para os outros, para doar energia em si. Eu vi isso numa palestra. Legal. O Carvalho, minha mãe. Carvalho, Márcia, doar não o que sobra, mas dividir o que temos. Minha mãe. Parabéns. Forte, hein? Não, e é legal que assim, ó, a caridade, e a gente vai ampliando o conhecimento, né? Ela acontece e pode ser feita de várias maneiras. Ela pode ser feita através do pensamento, através de orações, através de palavras. Será que no dia a dia, nem se for que a gente está no banho, a gente não pode fazer uma oração pelo nosso país, uma oração pelo nosso vizinho, uma oração pelos nossos amigos, uma oração
para a pessoa que está lá correndo do vulcão. Será que a gente não tem que tirar um pouco o pé do acelerador e sentir mais como um ser que pertence a um mundo energético, a um mundo espiritual, mesmo estando na matéria? Será que não é hora da gente rever a nossa posição aqui, quem realmente somos nós? Porque na escola ensina que nós estamos no topo da cadeia alimentar, né? Exatamente. Mas nós não estamos no topo da cadeia espiritual, pelo contrário, nós temos que evoluir muito. Eu estava aprendendo sobre o Ho Oponopono. Então, olha que maneira de fazer a caridade o Ho Oponopono é. No fundo, praticar o Ho Oponopono é ser caridoso. Quando você vai estudar a história não sei se vocês conhecem a do Ho Oponopono, que você Conheço. E entra diretamente com aquilo que a gente falou, que assim, você recebe o benefício, porque a partir do momento que você perdoa, quem se livra do peso, da mágoa, do ressentimento, das coisas ruins, é você. Que você deixa aí, você solta, você liberta. Né? Quando você faz... Eu já senti essa prática do Ho Oponopono, eu pratiquei, funcionou, não foi uma vez nem duas, porque quando a gente aprende uma coisa boa que funciona, a gente faz de novo, né, Luiz? Repete. Não é? Quando você sente que aquilo funciona, a gente começa a fazer com um pouco mais de facilidade das outras vezes, que você já sabe, não é fácil, mas você já sabe que funciona. Ô Luiz, o comentário da Ângela, né? Ela diz assim, ó, eu sempre achei que a caridade era doação tanto, ela colocou entre a cesta básica, como também de tempo para ouvir um amigo. Hoje eu descobri que tem várias formas, tipos de caridade. E não existe mais a desculpa porque de falta de tempo, é que nem você falou, durante o banho, a gente pode fazer um pensamento positivo para aquele amigo que está hospitalizado, que está enfermo. Então, não adianta falar, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho nada material a doar. Então, você pode doar uma prece, uma oração, um pensamento positivo. Escutar um amigo, né? Ligar para esse amigo, só escutar ele, está precisando de alguma coisa, se disponibiliza. Então, assim, a caridade ela é muito ampla, ela é muito... Só que ela é muito difícil, a real caridade, de ser praticada, porque ela não pode esperar nada em troca. E às vezes você vê muita gente, eu não dou mais para aquela pessoa porque eu doei, ele nem usou o que eu doei, para ele eu não dou mais, nem agradeceu, então não é caridade. Quem vai fazer você está querendo barganha, né? Isso não é caridade, você está querendo barganha. Quem começa a fazer e evolui no mundo da caridade tem que estar preparado até para ouvir ofensa. Às vezes você está fazendo a caridade, vão achar que você está tirar vantagem em cima, porque o brasileiro ele tem muito disso. Olha, se o cara está fazendo alguma coisa, não é de graça. Exatamente. Não existe almoço de graça. Não existe almoço. Aí você pratica caridade duas vezes. Uma hora que você faz e depois você lidar com a crítica, né? Exatamente. E não revidar. E não revidar. Você está duplamente caridoso. Você doa e não revida a crítica. E faz oração para quem levantou falso testemunho para você. Você vibra, você reza para a pessoa que levantou falso testemunho para você, porque você vai estar fazendo duplamente a caridade. É mais difícil e o benefício é maior ainda, não é não, Luiz? Olha, eu vejo assim, as nossas recompensas por ser bom, quando a gente fala em mundo, a gente fala assim, eu vou fazer na minha vida e não vou receber nada em troca. Esse mundo aqui não se faz, aqui não se paga. A gente não conhece o mundo com as suas várias camadas espirituais, as cidades espirituais. A gente só vê o mundo como a superfície, né? A parte física, né? A parte física do mundo. E a maioria das vezes a recompensa nossa, ela não é quando nós estamos praticando a experiência na matéria.
ela é depois. A satisfação, ela vai vir muitas vezes depois do desencarne. Logicamente, quando a gente começa a evoluir espiritualmente na matéria, a gente começa a experimentar um estágio de paz. Exatamente. A gente chega numa hora que a gente começa a pensar, o instinto começa a adormecer e você começa a falar, olha, eu não vou fazer isso porque eu sei que vai dar problema, eu não vou insistir mais. Você segura o instinto. Exatamente. Você segura o instinto. O Vadinho aí, meu amigo, né? Ele colocou, você fez a pergunta, ele colocou, eu acho que a caridade é você dar amor ao próximo, principalmente para as pessoas mais necessitadas, aquelas na qual não conhecemos. Afinal, é uma das coisas que vamos levar, do mundo de expiação, que nós, né? Então ele deu aí a opinião dele sobre a caridade, correto, Vadinho? Parabéns aí pela participação. Ó, se me permite, quando eu fui abrir o Evangelho para fazer, porque quem não conhece, a gente não abre o Evangelho por querer, a gente deixa abrir naturalmente para cair a parte, né? Posso ler um trechinho? A gente tem tempo para ler o... Claro, por favor, Luiz. Para ler o... Não tem jogo, o pessoal hoje não tem, porque tem dia que tem jogo. Fica bravo. Ó, é de Caritas, tá? O Lyon, 1861. Ó, pouca gente me viu de óculos, viu? Eu sou um deles. Vai chegando depois dos 40, você vai ter que ter óculos para ler. Boa. E depois dos 50, que se você não sentir dor é porque você morreu. Exatamente. Ó, há muitas maneiras de fazer a caridade, que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante, a grande diferença é entre elas. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, quanto para o que a recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor ao beneficiário. E, além disso, se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos. Aí entra naquela parte que você falou, escutar as pessoas, dar atenção, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo os mesmos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão ouvir-nos, e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos corações. Eis uma das formas de caridade. Escutai agora o que é caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensado por Deus. Quando sabem aceitar as suas misérias sem murmuração, o que depende de vós, vou me fazer compreender por um exemplo. Então, olha só, o nosso pensamento, as nossas convicções, vem falando que nós não estamos tão longe do caminho da caridade. Até o fato de respeitar a opinião dos outros, seja em termos de vida normal, seja em termos de religião, eu estou praticando a caridade também. Eu vou mais longe. O pai, quando ele fala um não para o filho, ou ele fala, não pode ir em tal lugar, ele está sendo caridoso com o filho. Porque mesmo o coração apertado, com vontade de realizar o sonho do filho, ele fala, não, você não pode, porque você tem que aprender a fazer as suas conquistas, você tem que aprender que tudo tem o teu tempo. Olha como que a caridade, como é difícil dizer não para quem você ama, né? Sabendo que esse não é para o bem dessa pessoa. Isso é muito difícil. Complicadíssimo, né, Matheus?
Você dizer não para uma pessoa que você ama, sabendo que esse não é o melhor, é muito difícil. Mas o Pai faz isso conosco, né, Romulo? Nosso Pai maior faz isso conosco. Às vezes a gente quer algumas coisas, mas não é a hora, não é o momento. Sabe um fato que aconteceu comigo esses dias? Eu achei que eu fosse fazer uma caridade. E no fim, a caridade quem recebeu foi eu. E foi uma caridade maravilhosa. Eu parei no restaurante que eu pego marmita, né? E tinha um senhor ali, catador de reciclável, e estava ali na frente do restaurante. E aí, a hora que eu entrei para pegar minha marmita, eu fui fazer na verdade, eu fui fazer uma caridade, porque eu fui de coração mesmo, né? Eu cheguei para ele e falei assim, o senhor já almoçou? Aí ele disse assim para mim, eu já almocei. Eu falei, não, porque eu vou pegar uma marmita aqui, senão eu já pegava duas, uma para mim e uma para você. Aí ele falou assim, não, eu já almocei, muito obrigado. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu entrei no restaurante, fiz o pedido da marmita e voltei ali do lado dele para esperar a marmita ficar pronta. E assim, hoje eu tenho a consciência de que Deus tá em mim, Deus está no Rômulo, Deus está no Luiz, Deus está em tudo. Deus não está fora. Tem gente que procura Deus em algum lugar, sei lá, no céu. Não, Deus está em nós. E aí eu cheguei do lado desse senhor, esperando a marmita, e eu perguntei alguma coisa para ele, assim, puxei uma conversa tal. E aí ele começou a dizer umas palavras para mim e eu comecei a chorar. Porque Deus se manifestou ali. Tudo aquilo que eu precisava ouvir veio através da boca desse homem. Eu fiquei até olhando para o lado, eu falei assim, isso aqui deve ser uma pegadinha, deve ter alguém com um ponto eletrônico, um microfone, que deve estar falando da minha vida para ele. Como é que esse homem sabe da minha vida? Como que esse senhor, que eu não conheço, sabe tudo que eu estou passando nesse momento? Ele sabe da minha angústia, ele sabe da minha dor. As lágrimas começaram a escorrer. Porque esse homem começou a dizer não só o que estava acontecendo na minha vida, como o que viria a acontecer. E ele me deu o caminho. Ele me deu o caminho. E aí, eu falei assim para ele, olha, muito obrigado. Eu queria te agradecer, porque assim, essas palavras que você disse para mim, falei para ele, Deus não ia vir aqui falar para mim, mas ele falou através do Senhor. Tudo o que eu precisava ouvir saiu da boca do Senhor. Então eu gostaria de te agradecer. Deus se manifestou aqui. Exatamente. É isso que a gente fala. Então não tem como dar desculpa para a caridade, né? Uma pessoa estranha, que você até, a primeiro momento, falou alguém, falou alguma coisa da minha vida. Como é que ele sabe tudo? Então, às vezes, a gente nota aquele companheiro de trabalho, às vezes, a gente está num ponto de ônibus, num shopping, num lugar que tem uma pessoa, e você vê, tá, faz a caridade. Às vezes a pessoa, ela quer falar, e você, assim, você passa para a pessoa. Entendeu? Então, assim, eu queria... Fala, professor. Oh, eu tô dando risada. Uma boa noite para Terezinha. Eu não aguentei, eu dei risada. Tem uns comentários, eu não estou conseguindo ver. Se você puder falar aí depois. Tá bom, óculos, assim, professor. Não, por que eu dei risada na hora que você falou do ponto de ônibus, ô Romo? E eu quero cutucar o pessoal também, para lembrar em qual momento foi feita alguma caridade com você, né? O pessoal que está com a gente aqui, se puder até escrever aí, em qual momento da tua vida você sentiu essa caridade? O exemplo do Mateus e o exemplo que eu vou falar agora. Por que eu ri do ponto de ônibus? Eu era 3º sargento do Exército. Eu atuava em São Paulo. E um dia eu estava no ponto de ônibus e um cara, ele era até evangélico.
Ele chegou assim, e era um cara bem humilde também, né? Na Praça da República, na Avenida Ipiranga, em 2000 e... antes de 2005, mais ou menos, ali, 2000. E a chuva, aquela chuva forte, cara, e eu lá, todo orgulhoso, esse cara chegou humilde. Aí, boa noite. Meu, como é que você ri assim da vida? Essa chuva caindo e você aí dando risada? Tá me atrapalhando essa chuva. Eu falo, olha, ela não tá te atrapalhando. Você só come porque existe a chuva. O agricultor precisa dela. Eu olhei assim, eu falei assim, esse cara toma os seus 10%. E eu não sei de onde que surgiu aquele cara. Eu entrei no ônibus depois, aí vi lá 10 maneiras de ver o mundo de uma forma diferente, dar bom dia, tal. Eu fui lendo, cheguei e fui dormir pensando naquilo. Essa palavra que esse andarilho fez comigo mudou a minha vida. Ele foi a caridade. Depois desse cara, o que que eu aprendi? Eu vejo muito coisa de causa e efeito, física quântica. Hoje eu descobri que o universo ele não vai dar o que eu quero, ele vai dar o que eu preciso. A lei da abundância. É a lei da A abundância. lei, a lei da abundância não é o que eu quero, é o que eu preciso. Às vezes eu quero isso, eu quero aquilo. Não. É o que eu preciso para evoluir. Porque Exato. desse mundo eu não vou levar nada. Ao pó veio, ao pó voltará. Aí eu convido o pessoal que está com a gente a refletir ou até postar aí para a gente, que interessante também. Que momento você sentiu a caridade na tua vida, no teu dia a dia? Uma coisa que você pode comentar com a gente ou refletir sobre isso. Exatamente. Agora, eu não vou pôr o óculos para ler os comentários, não. O Rômulo lê aí. Eu vou ler. A parceira lá do centro, ela colocou assim, ó. O pai Rômulo, muito tempo atrás, me disse uma coisa que nunca esqueci, que eu iria aprender qual a verdadeira caridade na vida. Realmente aprendi muito. Quem devo e como devo ajudar. Gratidão, né? Então, são os momentos de gratidão que a gente tem com a espiritualidade. Então, não tem desculpa para não fazer a caridade, né, Matheus? Não existe lugar, não existe falta de tempo, não existe falta de dinheiro, não existe falta de recursos, não existe até um estranho. Você viu duas histórias, a sua e a do Luiz, parecidas, são completas. Vocês me permitem ler um trechinho? O Luiz também leu do Evangelho. Eu reservei um trechinho que eu achei muito interessante, é bem curtinho do Evangelho. Posso, Luiz e Matheus? Oh, claro! Vamos lá. Aqui vai falar sobre a caridade, então eu vou ler bem rapidinho. A beneficência sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, e salvaguardando a sua dignidade de homem, porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola, pela maneira que é prestado, é humilhar aquele que o recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo o beneficiado, em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer as palavras, que a mão esquerda não saiba que dá a mão direita. É um trecho do Evangelho, né, que fala do duplo mérito, né? E às vezes
a ostentação, que a gente bate muito em cima. Eu gostaria de deixar bem frisado para as pessoas o entendimento que a caridade ela não precisa ser divulgada. Você não precisa nem contar para o teu parceiro, ó, eu fui levar, eu fiz. Ela é no silêncio. A caridade, no meu modo de entender, de uma forma bem simples. Caridade não pode ter celular, não pode ter foto, não pode ter filmagem. A caridade, ela tem que ser bondosa, né? Para você colocar aquela pessoa que recebe, que para ele, às vezes, receber é muito difícil. Às vezes a gente quer receber um conselho, às vezes a gente acaba não aceitando o conselho. Não preciso. Não, eu estou bem. Então, assim, a pessoa que recebe é a tal da... se colocar no lugar do outro, né? A gente tem que saber que aquela pessoa, às vezes, ela não queria estar recebendo uma cesta básica. Ela queria estar recebendo um emprego. E, às vezes, a gente acha também uma coisa... ah, você corta ali aquele mato para mim, eu te dou um dinheirinho. Geralmente, muito isso, as pessoas que pedem, aqui na minha cidade tem muito. Então, eles querem fazer um servicinho para ganhar um dinheirinho. Então, você fala, ah, então limpa ali para mim. Então, isso não é caridade, é uma troca. E você acaba humilhando mais a pessoa ainda que a faz, né? Então, quando fala na palavra ali, no Livro dos Espíritos, que você tem que se antecipar à pessoa que pede. Então é aquela coisa, você não estava pedindo nada, Mateus e Luiz, mas os dois caras que vocês encontraram lá, ele sentiu, ele se antecipou a você. Você foi no ato bom de querer ajudar ele a dar uma marmita para ele, mas ele espiritualmente iluminado, né? Às vezes, até ele, com certeza, né, Luiz, é um médium. A outra denominação, iluminado pelo Espírito Santo, muitos evangélicos gostam de falar, não interessa a denominação, mas ele estava iluminado por um ser superior, que é nosso Pai. E ele colocou as palavras. Um estranho não ia saber da tua vida, não ia saber o que você estava passando. Mas Deus sabe de todas as necessidades. A gente pede muito. Mas ele fala assim, é igual o filho, né? O filho, quando chega no Natal, você fala, ó, faz uma listinha do que você quer de Natal. Ele faz 300 pedidos. Você fala, não, você não precisa, esse não é bom para você. Deus, claro que a gente está falando de uma forma bem descontraída, mas ele, é o que o Luiz falou, ele atende às nossas necessidades. E depois a gente, bem lá na frente, a gente vai entender por que ele não nos concedeu o que a gente pediu. Porque às vezes, se ele desse o que a gente pediu, a gente se perderia nesse caminho. Então, pois não, professor? Não, pode terminar. Eu pensei alto aqui. Às vezes, a gente peca por isso, porque a gente pede demais. E a gente tem que trocar o pedir pelo agradecer. Eu acho que a forma de agradecer, nós já temos demais. O maior dom da nossa vida, a maior riqueza. A vida, gente. A família, o convívio, o saber da espiritualidade. Nós somos beneficiados, né? Quantos que ainda estão cegos para a espiritualidade? Quantos que ainda acham que acabou essa vida, acabou, pronto, e foi. Então, assim, ainda a gente está um pouquinho com o olho um pouquinho mais aberto, então a gente tem que agradecer. Eu acho que a caridade, ela também parte, é uma forma da gente praticar a autocaridade, né, com a gente, quando a gente agradece ao Pai. Nós estamos sendo caridosos com a gente. Porque se a gente começar a agradecer, a gente vai parar de pedir. E aí Deus concede de acordo com os nossos... não, você está precisando disso, Mateus. Luiz Carlos, você está precisando disso. Rômulo, você está precisando disso. Então, era essa visão que eu queria, essa explanação que eu queria deixar aí com vocês. Ô, Rômulo, eu me perdi aqui no último comentário que eu vi, foi o da Nonô, que no dela, o exemplo de caridade dela foi no Natal, e o maior presente dela foi ver o sorriso e a alegria das crianças todas na alma dela. É muito legal a gente estar comentando. E por que eu fiquei alegre? Eu lembrei de uma passagem do meu livro, O Amor Vence o Suicídio.
que está entre os 100 livros mais vendidos da Amazon. Isso, meu professor? Graças a Deus. Qualquer um, não. Entre os 100 mais vendidos do Amazon. Só para registrar, esse nosso parceiro aqui, o livro dele está entre os 100 livros mais vendidos na Amazon. Falar nisso, então, muita gente, depois da nossa live da semana passada, queria saber como faz para comprar o livro, Luiz Carlos. Precisa divulgar. Muitas pessoas mandaram para a gente. Onde que eu compro o livro O Amor Vence o Suicídio? Então, assim, no Amazon é um dos locais, né? É um dos locais. Tem várias plataformas. Eu falo assim pro pessoal, vai no site que está mais em conta. O que muda muito é o tempo de chegada. Igual na Amazon, acho que demora 3 dias. Mas tem livraria que você acha aí... A livraria Cristal acho que já esgotou. Na Mega Livros, acho que está por R$23. E ele demora 10 dias para chegar. Então, eu falo, pessoal, digita no Google, dá uma olhada ali, tem nas Americanas, tem no Magazine Luiza. O importante é pagar barato e aprender, porque infelizmente a gente não tem como dar o livro para todo mundo. Mas o importante é o conhecimento, pegar o conhecimento que tem no livro. E é uma interessante, é que eu não tinha linkado essa parte do livro com a caridade. Num dos acontecimentos, que vai nascer um espírito que cometeu suicídio, a pessoa que é escolhida para ter aquele filho, ela foi escolhida porque ela se tornou aqui no mundo uma pessoa caridosa. Então, às vezes, a gente olha assim, meu filho veio deficiente. Por quê? Olha só que interessante. Ela foi escolhida para ter um filho deficiente, porque aquele filho ele tinha que vir deficiente do mundo e era preciso alguém muito especial para cuidar daquele que vinha com necessidades. E essa pessoa ela evoluiu aqui no mundo a tal ponto que eles fizeram uma reunião com ela no plano espiritual e falaram, olha, nós precisamos de alguém caridoso, tem que ser você. Exatamente. Outra pessoa... Muito iluminado, né? Precisava de um ser muito iluminado, né? Muito iluminado. Às vezes a gente olha assim e fala, mas por que eu? É porque só você consegue resolver aquilo. Olha! A sua pergunta que você fez, né? Pessoas veem a caridade. A Ângela aqui, ó, colocou assim, ó. Eu conheci a caridade quando eu tive um problema sério de saúde e um estranho me ajudou. Sou grata hoje a eles. Depois a Sheila Bueno, né, colocou aqui, ó. O meu momento foi poder cuidar 1 ano e meio do meu pai em fase terminal de câncer. E ele sentiu amado e cuidado por alguém que ele não criou. Olha que bonito, né? Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Tamo junto, Sheila. Eu passei com isso pro meu pai e tocar minha mãe. Parabéns, viu? É uma experiência única mesmo. Aqui, ó, a Ângela também comentou de novo aqui, ó. Eu aprendi durante o curso de teologia que a caridade não deve ser anunciada, deve ser feito em silêncio. Realmente, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Olhar, a Noa colocou aqui, ó, olhar a dor de cada um, olhar com amor. O professor ficou tímido, deu risada aqui, ó. Olha lá, ó. No Amazon tem o Kindle, você pode baixar e ler no app, direto no seu celular. Este é um preço super acessível. Super acessível. Também é bom ser divulgado. Eu preciso aprender mais sobre esse Kindle, né, que chama o... Sim, é uma plataforma que dá para ler em tablet, em celular, você paga e baixa o pessoal. Olha a evolução, que chique, hein? Exatamente. Né? É uma forma de atingir mais pessoas, porque nem todo mundo consegue numa livraria, nem todo mundo tem o conhecimento de ter um cartão para poder comprar online. Né? Então, a palma do celular ali, ele está a um clique.
Em né? Ribeirão tem nas bancas e na livraria do Novo Shopping lá, tem nas bancas lá. E assim, hoje em dia o livro ele não é muito incentivado a leitura no nosso país, né? Ele é muito caro, Infelizmente. ele é muito caro para as pessoas adquirirem. Na Europa, meu livro ele sai por 4 euros. E olha o salário mínimo dos caras, porque os caras ganham em euros lá também. Eles devem ganhar Você sabe uma coisa 1.800. e você sabe uma coisa interessantíssima que eu presenciei na Europa, tive a oportunidade de passar um tempo da minha vida lá. Um dia eu estou andando na rua e um mendigo, um morador de rua, sacou da mochila dele um livro e começou a ler. Eu achei aquilo a coisa mais inusitada que eu poderia ter visto. Um morador de rua tirou da mochila um livro e começou a ler um livro ali. Mas lá é cultural, né, Matheus? Lá é cultural, né? A cultura nossa é diferente. Eles preferem dar incentivo para N coisas, mas para leitura, né? O Luiz está aí. Cultura, né? Cultura, né? Pergunta para ele a dificuldade que ele teve, às vezes, para lançar o livro, para produzir o livro. Se ele teve apoios dos governos, seja ele qual for, estadual, federal. Então, assim, aqui é muito complicado. Pelo contrário, estão querendo colocar um imposto no livro. Então, a nossa briga tá que teve um incentivo e agora eles estão retirando, né? Até o ministro comentou lá, o pobre não precisa ler. Não, não é bem assim. Nós temos que cuidar cada vez mais. Eu gosto de ser professor, porque é numa área onde eu me sinto. Eu deixei de ser político para ser professor, que é uma área onde eu me sinto bem e a gente pode fazer mudanças. Uma pessoa que eu ajudo ali, eu ajudo muito mais pessoas com a palavra na escola do que com a política. Olha que interessante que é. Uma perguntinha. Ser professor é praticar a caridade? Viu? Ô, Rômulo, vou dar um spoiler aqui. No umbral, tem muita coisa com 4P. Eu sei que vai ficar gravado aí, as pessoas vão me criticar. 4P. 4P. Político, padre, pastor e professor. Porque a missão é muito grande, né? O A desafio missão é muito grande e a tentação é muito forte. A tentação é muito forte. A quem é dado, muito será cobrado. E Exato. cada um tem, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, cada um tem uma função. Se você veio numa família com problema, numa família que tem deficiente, numa família que tem usuário, se você veio numa família rica, você tem uma função e procura desempenhar bem essa função baseado no nosso tema que tem hoje, na caridade. Exato. Independente da família que você veio, do lugar que você veio, você tem uma função. E para esta função se dar certo, ocorrer tudo de uma melhor forma, você evoluir, reparar erros, a caridade ela é de suma importância. Ô, Luiz, olha como foi. Olha essa aí, ó. A Ângela mandou assim, ó. A caridade é a paciência. Ser professor é uma prova. Colocou risada. É uma prova, viu? Mas é assim, ó. Eu cheguei já a questionar por que eu ser professor. Eu já cheguei a questionar com a espiritualidade. Por que você ser professor? Porque você começou num ramo totalmente diferente de professor. Você era policial militar, né? Eu fui policial, fui do exército, fui policial militar e estou sendo político, fui professor. Nas minhas vidas passadas, eu fui militar também. Então essa eu não precisei chegar até o final da vida para deixar os resquícios de militarismo do lado. Mas ser professor é reparar abusos e torturas que eu fiz quando eu fui militar em outras vidas passadas. Então, muitos dos meus alunos hoje
foi alguém que eu prejudiquei lá atrás. Inclusive, aluno que tem ranço da minha pessoa, que eu tenho ranço, não é dessa vida, é de outro. Olha que interessante. Aí eu vou ter que fazer de tudo, não vou ter que fazer de tudo, não. Acaba entrando na nossa essência, para dar uma aula boa, para resolver assuntos daquele aluno, para fazer com amor. Então, é a mesma coisa do teu trabalho, Romo. Exatamente. Eu passei no concurso e fui lá e fiz. Não, você não passou no concurso. Foi dada a oportunidade de você passar naquele concurso para você reparar coisas que você tinha lá atrás. E a gente tem que fazer o quê? De bom grado, fazer da melhor forma possível. Tem a loja? Vou atender a pessoa da melhor forma possível. Vou dar atenção para aquele que... Mesmo vivendo num mundo capitalista, a gente não precisa ser 100% capitalista. Exatamente. A gente pode ser mais empático, mais caridoso. Exatamente, né? Dar mais atenção. Hoje as pessoas não têm tempo para nada, né? Às vezes a pessoa, ela tá do teu lado com o celular e o cara tá do teu lado ali esperando uma consulta. Antigamente a gente fazia muita amizade em consultório, em fila de banco, né? Hoje você não consegue conversar com ninguém. Tá todo mundo cabeça baixa. Cada um na sua caixa. O Rômulo vai pro céu direto. Ah lá, É interessante que ontem, inclusive era até para eu ter ido levar minha mãe em Pirassununga e buscar hoje, mas graças a Deus meu irmão estava aqui, levou, né, que ela tem um problema de saúde, e eu levei ela no médico ontem. E eu entrei com ela no médico, eu falei, e aí, doutor, como é que tá as coisas? Ele falou, olha, o Luiz Carlos tá difícil para nós que somos médicos. Eu falei, peraí, porque o médico geralmente ganha bem, tem lá as suas mordomias, e esse médico é uma essência muito boa. Ele falou, Luiz Carlos, está difícil. Muita gente adoecendo. Ele falou, o pessoal ainda não descobriu, o médico falou isso, hein? Que nós somos energia, não descobriu que nós somos energia, e a nossa energia está descalibrada. Ele falou, nós não estamos e não vamos dar conta. Ele falou, 70% das pessoas que vêm na minha consulta, com dor aqui, dor ali, problema disso, problema daquilo, o problema está na mente. Nossa, o médico. O médico falou. E ele falou, nós não vamos dar conta. Que bom, né, que a gente está tendo médicos que têm essa consciência agora. Essa consciência. Né? Ele não falou de espiritismo, ele não falou nada. Eu não falei que eu era... Nada. Entrei com a minha mãe, até mesmo porque ela era consulta, né? Ela que estava sendo a consulta lá, tudo. Que inclusive foi uma coisa que eu pensei, que inclusive foi uma coisa que eu pensei também na nossa conversa da semana passada, quando a gente fala do perdão, olha só, quanta gente que não é cliente lá do Rômulo, lá, né, Rômulo? No seu serviço, muitos acabaram chegando lá por falta de perdão, por falta de amor, e a pessoa acaba cometendo um erro o Luiz está dando risada que eu falei que é cliente do Romulo. Por falta desse tipo de entendimento e de reconciliação. Né? Vai indo, o problema vai aumentando, vai indo, o problema vai aumentando, e chega uma hora a pessoa perde a cabeça, comete um crime, mas isso não começou grande. Isso começou com uma coisa pequena, uma discussãozinha aqui, uma desavençazinha ali, foi gerando aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele desejo de vingança, e no momento de loucura, a pessoa às vezes acaba cometendo uma besteira. Pensou, atraiu. Você viu como as coisas estão ligadas? O amor, se exercesse o amor, não estariam lá, porque saberiam dar um perdão. Aliás, às vezes dando perdão, ele precisaria da caridade. Olha os nossos temas. Amor, eu acho assim, amor, perdão e caridade, tá ó. Ó, e qual que é o próximo tema da próxima live? Vocês sabem, não? Eu ia perguntar pro meu anjo bom aí, pro meu querido, qual que é o tema da semana que vem, Rômulo? Ô Luiz,
você sabe que ficou bem natural, assim. Eu e o Matheus já até demos uma conversada sobre o tema, né? Eu falei para ele que seria interessante, eu acho que o momento que vive hoje o mundo inteiro, né? A gente falar um pouquinho sobre luto, percas de entes queridos. Eu acho que todos nós passamos por isso. Quem não perdeu um amigo com essa pandemia, quem não perdeu um parente. E a vida nossa é feita de percas. Pessoas partem, pessoas nascem. Então eu acho que é um tema bem interessante para a gente falar sobre perca de entes queridos, o luto, né? Como saber trabalhar o luto, a dor, como saber lidar com essa separação momentânea, né? Que às vezes as pessoas entram em desespero porque eu nunca mais vou ver o meu pai, a minha mãe, o meu marido, o meu filho. Então eu acho que se você concordar, o Matheus concordar que é meu youtuber predileto, então a gente faria na próxima quarta-feira, a gente falaria sobre a perca de entes queridos, né? O que você acha, professor Matheus? Eu achei interessante. Parece que a sua imagem congelou aqui para mim. Vocês estão me vendo bem? Normal, Matheus. Perfeito. Então vamos tocar o barco. Parece que para mim congelou aqui. Vamos continuar então, beleza. Rômulo, eu achei legal. E para a gente superar o luto, superar as dificuldades, as perdas, nós temos que ter amor e a mãe da esperança do amor e a caridade, que é a fé. Fé. É o tripé. Fé. É o tripé. Então, eu acho que a gente pode pôr o nosso tema aí, a fé. Amarra tudo. Por isso que eu estava dando risada, porque a fé, ela amarra tudo isso. Então seria fé. Fé. Aí o subtítulo, o luto. Porque é bom até a gente definir o que é luto, quais são os tipos de luto, por que acontece. A perca de entes queridos, né? Queridos. Porque eu acho que a gente tem que trabalhar. Luto é um tema difícil e complicado, e seria muito interessante. Matheus, ó, o que você arrumou. A Sheila Bueno aí tá perguntando, essa aí você responde. Ó. Qual que é a profissão do Rômulo, hein, Matheus? Ah lá, os clientes do Rômulo. Eu trabalho no educandário, né? Ele, na verdade, é uma forma de educar, né? Exatamente. Aí, na verdade, sim. Exatamente. Quando surge, depois que ele falar qual é a profissão dele, eu relato. Pode falar. Eu sou agente penitenciário, então eu trabalho numa penitenciária, então essa é a minha função. Eu falo que lá é um lugar onde as pessoas têm a sociedade vê uma penitenciária de forma muito diferente do que realmente ela é. A penitenciária, ela não é, claro, é um lugar onde tem pessoas que cometeram delitos, foram julgadas e condenadas pelas leis nossas, materiais. Mas tem muitas pessoas lá que estão cumprindo, resgatando coisas espirituais. Quantos, às vezes, do que eu olho, do que eu sou responsável pela segurança lá, quantos que, às vezes, poderiam já estar no meu lugar em vidas passadas, não souberam aproveitar. Então, lá é um lugar de muito sofrimento, é um lugar muito pesado para se trabalhar, e os funcionários, às vezes, não entendem o que é uma penitenciária. Nós estamos falando da questão espiritual. Por que eu estou lá? Né? Que o Luiz falou, tudo tem um porquê, né? Por que a gente... por que o Luiz é professor? Por que você é empresário, né, Matheus? Por que de tudo isso? Então, respondendo a Sheila, está respondido. Agora a palavra é contigo, professor. Inclusive, a riqueza ela muda de mãos para ela auxiliar na caridade, né? Por isso que ela constantemente... As pessoas falam assim, os avós constroem, os pais usam e os netos destroem. Não, a riqueza ela tem que passar de mão para ir ajudando um ao outro. Ela não pode ficar sempre nas mesmas famílias. A função do centro de ressocialização, isso explicando sociologicamente, quando ele foi inventado, a intenção não era prejudicar
a pessoa que praticou um crime. A intenção era ressocializar mesmo. Retira esse ser da sociedade momentaneamente, educa ele, por isso que eu achei legal a hora que você falou educandário. Depois devolve. Na Suíça, as cadeias estão vazias. Lá ele tem internet, ele tem aula, ele tem leitura, prepara-se ele para devolver para a sociedade. Aqui no Brasil, eu fico meio chateado às vezes, que, queira ou não queira, a maioria de nós brasileiros, nós somos cristãos. E de repente você olha o cristão falando assim, ó, tem que ter pena de morte. É pesado, cara. Quem segue Jesus Cristo fala assim, ó, tem que ter pena de morte. Não. Se eu sigo Jesus Cristo, eu não posso. Por mais que eu tenha ódio algumas vezes, que aconteceu alguma coisa comigo, por mais que eu vi aquela cena chocante na televisão, eu tenho que acreditar em algo maior e na justiça divina, porque também existe prisão espiritual. Exatamente. E na prisão espiritual, ele não é maltratado o espírito, ele está ali para o bem dele. Imagina você, Rômulo, a pessoa, ela assassinou 8 pessoas aqui. Se deixar ela na sociedade, ela vai assassinar mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Ela vai aumentar débitos para a vida futura. Então, quando retira ela da sociedade e deixa ela lá, não está ajudando a pessoa? Tá. Tá contribuindo. Nós estamos contribuindo para a evolução espiritual dela. Nós somos seres imortais. Nós temos mais de 300 encarnações, não dá nem para contar, e teremos muitas outras mais. Mas nós estamos na época de transição planetária, de provas e expiações para a regeneração. É muito triste para nós, quando nós estamos desencarnados, que nós vemos que nós não conseguimos contribuir para a ajuda de um irmão. Quantas pessoas, quem faz doutrina aqui sabe disso, que não quer seguir o caminho depois para as cidades espirituais, porque acha que deixou a desejar com a mãe, com o filho, tem vergonha. Não tem gente só aqui como obsessor, aqui perdido, não, porque cada um de nós tem mais 3, né? Não tem só pessoas aqui, que o pessoal chama de alma penada, né? Espíritos aqui andando. Não é só porque fez crime, porque pecou, não. É arrependido porque deixou de fazer alguma coisa. É pesado isso. Exato. Você vai doutrinar, você vai conversar com o nosso irmão, o espírito que está perdido. Vamos embora, vamos, você chegou a sua hora. Eu não vou, eu não me sinto ainda pronto para ir. Eu deixei a desejar. Adolescentes, olha, eu pequei com a mãe, eu errei, eu não sou digno de ir ainda, eu não sei, olha só, não se de receber o tratamento, né? O tratamento não se perdoou. A gente falou de perdão, falamos de perdão, estamos falando hoje de caridade, não se perdoou, nem depois. Eu já cheguei a conversar com um espírito que está aqui há 400 anos. Luiz, aí cabe uma pergunta. Às vezes a gente não vai ter a resposta, mas qual seria a forma mais difícil de perdoar? Nós, seres encarnados, ou quando em espírito? Que nem Rômulo, mas posso dar uma sugestão? Deve. Vamos deixar para a semana que vem isso aí, porque nós estamos estourando no horário. O horário... Já deu 1h30 e pode ser que a nossa live caia. Então, vamos deixar essa pergunta para a gente responder, inclusive até fazer que nem novela, né? Deixar para a semana que vem para o pessoal ficar curioso, para a gente estar falando sobre esse assunto. E eu gostaria também, Rômulo, de, assim, além de agradecer as pessoas que estão assistindo, também mandar um direct para a gente, se tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma sugestão para a gente melhorar as nossas lives, sugestão de temas, mandar um direct para a gente. Quiser participar também, cabe mais um aqui. Participar junto. Eu estou com saudade do Edu, não sei por onde anda meu amigo Edu também. Seria um convidado de gala para a gente estar recebendo aqui. Hoje o Mateusão também não entrou, ele deve estar trabalhando, né?
Outro convidado de gala também, viu? Exatamente. Ó, inclusive, nós podemos adiantar uma live, nós podemos fazer um tema, porque nós falamos de consciência do desencarnado, nós podemos fazer uma live sobre isso. Eu trago a Rafaela, que é escritora do Letra Espírita também. Ela tem um livro lindo, chama Armadilhas da Obsessão. Perfeito. Olha que bacana. Vamos combinar então, Luiz. Perfeito. Vamos encerrar então, deixar para a semana que vem, que a gente continua com esse questionamento. Vocês me ajudem a lembrar semana que vem sobre esse tema que nós paramos aí, né? Então, e deixar o convite aqui para as pessoas quarta-feira que vem às 8, né, Rômulo, né, Luiz? Quarta-feira. Às 8. Ô, Matheus, Luiz, primeiramente agradecer a vocês, agradecer a espiritualidade que nos concede essa forma de poder praticar a caridade, porque essa live também é uma prática de caridade, né? Nós estamos aqui, todos que reservaram um tempinho para participar, para mandar pergunta. Nós gostaríamos também que as pessoas dessem o feedback para a gente. Temas, elogios, críticas, né? Para a gente tirar alguns assuntos. Lembrar que da live passada, muita gente nos procurou, Luiz, Matheus, agradecendo sobre a live, fazendo elogios, né? Pedindo indicações de livros. Isso é muito importante. Então, nós estamos abertos. Se a gente não souber responder, a gente vai atrás da resposta, atrás de quem possa dar a resposta. Tá bom? Então, gratidão aos meus parceiros, Luiz e Matheus. Eu que agradeço, meu anjo bom, meu anjo da guarda. Esse menino é o meu anjo da guarda, meu anjo bom. Eu que agradeço, que eu vou sair primeiro, que a gente tem que sair para você fechar. Né? Fiquem com Deus. Professor, muito obrigado e meus parabéns e obrigado pela oportunidade de eu estar conversando com um dos escritores que está entre os top 100 da lista da Amazon. Para mim é uma satisfação imensa poder estar conversando com um escritor de tanto garbo e elegância. A satisfação é minha. Eu que agradeço por ser amigo de vocês. Nós começamos juntos lá em Santa Rita. Sexta eu vou estar lá. Eu estou indo a cada 15 dias por causa da minha mãe. Eu que sou agradecido por ter vocês na minha vida. Essa é a verdade. Porque vocês vão ser meu amigo hoje, sempre. E eu tenho certeza que nós somos amigos de outras vidas. E agora a gente está tendo a oportunidade de se reencontrar aqui, tá? Ó, pode terminar. Gratidão, e nós vamos estar falando de luto, falar um pouquinho de luto aí quarta-feira, que é o momento que nós vamos precisar, vamos enfrentar junto o que está por vir, os acontecimentos aí. É simplesmente fantástico estar aqui e estar compartilhando esses momentos com o pessoal que está participando aí também através dos comentários. Obrigado, Luiz. Matheus, Luiz, gratidão, né? A cada live dessa eu aprendo um pouquinho com vocês, né? O Luiz, que nem você falou, para nós é um privilégio, né? Uma pessoa simples, mas de um conhecimento gigantesco, né? Não é fácil ser escritor no Brasil e estar entre os 100 mais vendidos numa plataforma que é mundial, né? O Amazon é uma plataforma mundial. Então, parabéns ao Luiz, parabéns ao Matheus, que é o... E o que me dá mais satisfação... Nosso mentor. Exatamente. E o que me dá mais satisfação, o que enche o meu coração de mais amor e gratidão, é saber que um escritor desse doa o lucro que vem do livro para as instituições. Ele não fica com o lucro dos livros. Isso me deixa ainda mais lisonjeado de ser amigo de uma pessoa dessas. Eu fico mais satisfeito ainda, meu coração enche e transborda de amor, porque a minha avó sempre dizia: ande com pessoas melhor que você, Matheus, porque essas pessoas vão te ensinar muita coisa boa. E esses dois caras aqui, a cada dia eu aprendo mais com eles. Estamos juntos. Gratidão. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.
Bom, então é isso. Meu muito obrigado mais uma vez para todo mundo que ficou aqui com a gente. Nos vemos, então, na quarta-feira que vem, às 8 da noite. Fiquem todos com Deus. Uma ótima noite, uma maravilhosa noite. Deus abençoe a todos vocês.